Sim. Já pelo começo, como a gente diria, aí o nosso querido Tabarel começar pelo começo, começar aí pela apuração, né? Notícia bombástica que surgiu na noite de hoje. A gente já tinha visto até alguns portais falando a respeito, mas a notícia hoje envolve a base do esquadrão. E eu quero pedir para Caio passar essa notícia, que é essa apuração conjunta, né? Mas ao que parece, Del tem sondagens de clube de fora para poder deixar o Bahia. Sondagem, tá? Não é só a priori, o começo da conversa é conversas. Depois daí ter alguma coisa. Fala a respeito aí, Caio, do que está acontecendo com o Del, aí, o nosso atacante tricolor. Então, boa noite mais uma vez, galera tricolor. Eu conversei com um empresário do atleta que me confirmou a sondagem do Milan feita a Del, ao nosso Haaland do Sertão, Haaland tricolor. Del, que todo mundo sabe, é o artilheiro da base, e ele ainda não tem contrato profissional, não assinou contrato profissional, e significa que, após o Mundial, ele pode sair. Se o Milan formalizar uma proposta, se qualquer clube da Europa formalizar uma proposta, ele pode sair, porque ele não tem contrato profissional com o Bayern. Então, não é só o Milan que quer Del, outros clubes grandes da Europa também estão de olho em Del. O empresário não me falou quais são esses clubes, me falou só do Milan, falou do Milan e outros grandes clubes da Europa. Me perguntaram até quando o contrato de Del vai. Del não tem contrato profissional com o Bahia, tá bom? Então, essas são as primeiras informações. O que eu andei apurando também, trazendo para vocês aqui, é que Del vai para o Sul-Americano, tá? Vai jogar agora o Sul-Americano. O Brasil tá no grupo B, vai pegar Venezuela, Equador, Bolívia, Argentina. E aí, depois do Sul-Americano, vai ter o futuro, o Del vai ter o futuro definido aí com o Sport Clube Bahia. Não deve ser a vida dificultada, né? Deve ficar por aqui, né? Pelo menos é o que me foi passado, né? A informação que me passou. Está sendo tratado como uma estrela, como é um artilheiro da base, é um menino que chega muito forte, né? E é muito forte fisicamente, joga muita bola. Não só ele, né? Dentro dessa seleção temos aí o Arthur Jampa, goleiro do Sub-17, e também o nosso querido Juan Pablo, que é atacante da equipe do Bahia também. O Del, ele é vislumbrado há algum tempo, e tal qual o Juan Pablo, tá? Então esse interesse de fora, ele já é antigo, né, dentro de algumas searas com relação ao futebol do menino. O sul-americano que começa no próximo dia 5 de outubro. Os meninos se apresentarão no próximo sábado, dia 21, ou seja, já vou emendar uma notícia na outra. Os meninos não jogarão as quartas de final do Campeonato Baiano da competição local. Que aí, Caio, eu vou trazer uma novidade para você que não sabia. O Campeonato Baiano 17 mudou de lugar 2 vezes, né? Saiu de Simões Filho e foi para o CT. Saiu do CT e voltou para Simões Filho. Problemas de logística e com relação até à própria confederação atrapalharam os planos do Bahia mandar os seus jogos no CT, no campo da base, onde está habituado a fazer o seu treinamento. O jogo seria segunda-feira, lá no CT Evaristo de Macedo. Voltou a Simões Filho para o jogo lá no Reitor Municipal Edgar Santos. É um estádio acanhado, é um estádio com uma grama, com um piso mais duro, né? Eu gostei. A gente foi lá para fazer o Sub-20, se não me falha a memória. O Bahia foi derrotado por 2-17? Não, foi Sub-20. Bahia e Flamengo. E Bahia e São Paulo Sub-17. E aí a gente viu
A gente viu foi 2 jogos lá, e aí a gente vai provavelmente fazer esse jogo na segunda-feira lá no Municipal de Simões Filho, um jogo difícil, onde o Bahia, no Sub-17, empatou apenas por o placar de 1-1, e no Sub-15 o Bahia venceu por 2-0 a boa equipe do Galícia. Então a gente tem também a notícia dessa questão aí do Sub-17, do jogo ter mudado, cambiado de lugar algumas vezes, e sobre o interesse dos times de fora, é bem capaz, tá? É bem capaz que o Bahia renove também com o Del por valores bem altos, já porque o próprio City tem interesse na manutenção do atleta no elenco tricolor, tendo em vista que Del foi um dos artilheiros do clube no Brasileiro Sub-17, se destaca durante todo o ano aí pela equipe de base, e é um menino que tem um valor incomensurável, Caio. A gente já viu o potencial que esse garoto tem, né? O potencial que esse garoto tem de fazer gol, e não dá para perder um cara desse jeito. Não dá para perder um cara que a bola bate nele e entra. Lá ele já falou daqui. Não dá, não dá. Del é iluminado, a gente sabe o potencial que ele tem, e outras equipes estão de olho. E eu até falava aqui no grupo que Del precisa subir, e eu até fazia essa pergunta para mim mesmo: por que que serve para outros times e não serve para subir? É uma pergunta que eu me fiz para mim mesmo antes dessa live. As convicções do nosso treinador, elas são muito claras quando se diz respeito a manter uma base sólida. Rogério chegou aqui, pegou um time como terra arrasada, e no segundo ano, no primeiro ano efetivo, arrumou a casa, superou as expectativas que não eram muito altas, e hoje o Bahia tem uma estrutura. Dentro dessa estrutura, ano que vem eu acho que ele deve, teoricamente, começar a incorporar outros nomes para fazer as coisas funcionarem de outro jeito, e dentro desses outros nomes, Caio, a incorporação dos jogadores da base, oriundos da base, dando mais minutagem, dando mais jogo, fazendo que esses meninos joguem mais bola. O que eu não consigo entender desde então é por que não deixar ou trazer essa base forte para a gente manter como é que eu posso dizer? Essa Dar esse corpo a esses meninos. Isso não está acontecendo de momento, e isso me preocupa. A base do Bahia, ela não é a salvação da lavoura. Eu canso de dizer isso, a gente já conversou disso em outros conteúdos aqui também. Mas a base do Bahia, ela pode ser força de Pode dar muito engrenagem. pouco. E ela pode dar muito fruto. Sendo trabalhada da maneira certa, ela pode ser força de engrenagem, fazer com que as coisas funcionem, fazer com que o time reaja, fazer com que as coisas deem certo. Hoje, não é. Não, o técnico não vê isso, e tanto que em entrevistas ele afirma: a base não está pronta, o time com a base não está pronta, e infelizmente para nós isso é como é que eu posso dizer, uma realidade destacada pelo nosso treinador, e corroborada por alguns resultados que a base tem dado. Mas, de fato, eu acho que se o Rogério tiver paciência com a base, e mantiver o discurso que ele teve no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro em casa, vão, se divirtam, inventem, façam o que tem que ser feito, chutem. Eu confesso
que se eu fosse uma mosca e soubesse desse discurso antes do jogo, eu estaria com meu coração muito mais tranquilo para o jogo do Atlético. Mas como eu ouvi o discurso depois, como eu vi essa questão do Bahia fazer, dos caras fazerem do jeito que tem que ser feito, eu me tranquilizei hoje. Ontem eu vi os bastidores e me tranquilizei, dizer assim, cara, por mais que pareça nebuloso em algumas coisas, Rogério mantém o grupo em suas mãos e sabe o que está fazendo. Aí é aquela coisa, cabe ao torcedor confiar em Rogério ou não. E aí eu posso estender isso também ao uso da base. Cabe ao torcedor confiar nele para usar a base ou não. Se a gente confiar nele e usar a base da maneira correta, show de bola, sairemos de um passo medíocre para um passo longínquo e longevo, e que Del renove o contrato e que sirva ao Bahia por muitos e muitos anos e que faça história aqui com a camisa do Bahia.